Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live. Live formato aula, hein, gente? A gente vai fazer desse YouTube aqui um canal de estudo e de muita aprendizagem. Então, a gente preparou aqui os slides para vocês, eles estão muito bonitinhos, da parte 2 da nossa live sobre as hipóteses silábicas. Deixa eu selecionar aqui, ó, sobre as hipóteses silábicas versus os testes padronizados. Então, se você perdeu a live da semana retrasada, ela está aqui salva no YouTube, não vai mais ficar salva pelo Instagram, mas você pode indo acessando ela aqui pelo YouTube, tá certo? Então, vamos começar, gente, fazendo uma revisão da parte 1, tá certo? E aí, assim, a gente vai revisando. Quem quiser aprofundar, assiste a aula anterior, como eu disse, e a gente já vai entrando no tema de hoje de uma maneira mais fluida, beleza? Vamos lá? Então, deixa eu passar aqui, ó. Então, a gente começou primeiro lembrando que são as hipóteses silábicas, certo? Então, de acordo com a psicogênese da leitura e da escrita, a criança passa pela fase do pré-silábico, o silábico. Quando eu estava na prefeitura de Guarulhos, tinha o silábico sem valor sonoro e o silábico com valor sonoro. Aqui no exemplo que a gente está dando para vocês, é a criança que está com o silábico com valor sonoro, tá certo? Ela não só coloca para a palavra pato duas letrinhas, como ela coloca letrinhas relacionadas ao som que aquelas sílabas fazem, tá certo? Aí tem o silábico alfabético. Então, no silábico sem valor sonoro, a criança já consegue contar quantos sons tem, mas ela coloca letras aleatórias. Ela não está fazendo uma relação nenhuma com o som, tá? No silábico alfabético, a criança não só está aí contando direitinho as sílabas, como ela já sacou que dentro da sílaba existem partes menores, tá certo? Então, olha lá que interessante isso. E aí depois a Emília Ferreiro, na psicogênese da leitura escrita, identificou que chega um momento que a criança fica alfabética, tá certo? E ela vai lá e consegue escrever a palavra pato, tá? Só que com alguns erros ortográficos. É, por isso que na prefeitura, onde eu dava aula, a gente tinha alfabético 1, 2 e 3. Porque muitas vezes, quando a criança está só alfabético, aquilo não quer dizer que ela está lendo e escrevendo com tanta compreensão, que a produção de texto dela, ela consegue fazer uma boa produção. Porque se você der uma olhadinha aqui no alfabético, você está vendo que a altura, ela está escrevendo com U, pato, ela também ainda está escrevendo com U. Então, a gente vai ver que a principal dificuldade com a hipótese silábica, né, com a sondagem das hipóteses silábicas, é que ela é realmente só uma sondagem, ela não te dá muita segurança de como a criança está pensando, por que a criança está escrevendo dessa ou daquela forma, tá certo? Gente, você que está chegando aqui no YouTube, você pode deixar seus comentários, que aí eu, Wilson, a gente vai colocando seus comentários aqui à medida que for entrando. O Wilson está me ajudando com isso. Quem está ainda no Instagram está vendo uns bastidores, o Wilson aqui, num quadradinho aqui embaixo de mim, me ajudando nisso. Alô, Vilen, lembra do Vilen, do saudoso, né, Jô Soares? Eu tenho um Vilen também, mas o meu Vilen veio da Coreia, rapaz. Esse cara aqui é demais, é muita tecnologia. Então, vamos lá. Então, o problema, de fato, a gente fica fascinado de ver as hipóteses silábicas, porque as crianças vão levantando mesmo essas hipóteses, mas o grande problema é, e a gente conversou bastante sobre isso, é que esse modelo, dentro do modelo de leitura global, ele não leva em conta três características fundamentais da leitura e da escrita, que são o tamanho, a frequência e a regularidade das palavras, gente. Então, o tamanho das palavras diz respeito ao quê? Diz respeito à quantidade de letras que, que uma palavra tem, letras e sílabas. Porque, por exemplo, tanto macaco quanto trabalho tem 3 sílabas. Só que trabalho
na sílaba de trabalho tem 3 letras. É uma sílaba complexa. No lho é um dígrafo, também é uma sílaba complexa, tá certo? Então, é claro que o cérebro não vai tratar essas informações de igual modo. O cérebro vai trabalhar essas informações de um jeito diferente. Então, pensa aqui, ó, que você está aqui nas hipóteses silábicas, né? E dependendo das palavras que você selecionou, só a questão do tamanho da palavra já vai interferir no seu julgamento. Se você pegou uma palavra que tinha lá 3 sílabas, mas nenhuma complexa, talvez pareça que o menino é alfabético, quando na verdade ele ainda não é alfabético, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó, se tá. O Will tá me mandando aqui uma mensagem, é a respeito do Instagram, Will, que você tá falando, não dá mais para centralizar, vai ter que ficar assim. Lembra que tá com probleminha no suporte, né? Tá bom? O Wilson, gente, ele é perfeccionista. Então, se você quer participar do nosso curso de alfabetização cognitiva da leitura, eu tenho todo um zelo pela questão do conteúdo, e você pode ter certeza que o zelo do Wilson é igual ou maior que o meu para a forma como a gente vai passar esse conteúdo para vocês, tá certo? Então, se você quiser, aproveite, tá bom? Que até dia 31 desse mês a gente está com 40% de desconto para você fazer o curso de avaliação cognitiva da leitura. Porque se você é professor, é só usar aí, ó, o cupom ali, o Wilson já colocou, só usar o cupom Evidências40 quando você for se inscrever em qualquer um dos planos, seja o plano básico, top ou o premium, tá bom? Vamos lá então, gente. Olha porque que só a sondagem e sem um instrumento padronizado, você fica inseguro, e por que varia tanto que um professor fala do que outro professor analisa, porque depende das palavras que ele selecionou. Só o tamanho já vai impactar. Mas tem outra característica também que a gente viu na aula passada, a característica da frequência. Então, olha só, tanto a palavra castelo quanto a palavra marmota tem 3 sílabas, tá certo? As duas palavras têm uma consoante pós-vogal, né, na primeira sílaba. Só que a palavra castelo, ela é muito mais frequente do que a palavra marmota. Então pode ser que a criança ainda nem saiba ler. Vocês vão ver que a criança pode identificar a palavra sem nem saber ler. Ela pode conseguir escrever, então fica hoje até o final que eu vou te mostrar isso. Por que uma criança que não sabe ler, que não sabe escrever, determinadas palavras ela consegue, palavras inclusive complexas, que você fala assim, poxa vida, mas por que ele não consegue? Quando ele quer, ele consegue. Esse menino tem preguiça. E eu vou te perguntar, será mesmo que é uma questão de preguiça? Será que é só uma questão de querer? Ou será que tem a ver com as características das palavras? Então, muitas vezes, a criança está tendo dificuldade por causa do método que a gente alfabetiza e também por causa da forma como a gente usa para sondar o que essa criança já tem de habilidade. Então, olha só como o tamanho das palavras pode impactar. Então, castelo e marmota são palavras muito parecidas, só que castelo é uma palavra muito mais frequente para uma criança no princípio de alfabetização, por causa das histórias. Faz sentido? Por causa das fábulas. Então, a frequência vai impactar se essa criança vai conseguir ler e escrever essa palavra, tá bom? Marmota já é uma palavra que pode ser tão simples quanto castelo, se você for pensar na característica da regularidade, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas ela é menos frequente. Então, a criança consegue escrever castelo, mas não consegue escrever marmota. E aí, você tinha feito, o instrumento que você tem para avaliar é só a sondagem da Emília Ferreiro. E a sondagem da Emília Ferreiro falou para você pegar os itens, os animais. E aí você pegou a marmota e colocou lá, porque tinha 3 sílabas. E a criança não acertou. Então, por quê? Porque esse tipo de sondagem não leva em consideração características psicolinguísticas do tamanho, da frequência
E a gente vai ver aqui a terceira característica muito importante, da regularidade. Então, o que significa regularidade? É o quão comum uma palavra é para o leitor, tá certo? Na verdade, aqui, desculpa, aqui a definição do quão comum é a respeito da frequência, gente. Esse slide está errado. A regularidade, ó, risca aí. Se você tivesse no como é que chama? No papel, você riscaria isso aí que o slide está errado. A regularidade, gente, tem a ver ao quão transparente ou não é a relação entre a letra e o som. Então, eu vou pedindo para o Wilson colocar aí nos banners, vamos ver se aparece. A palavra fada, por exemplo, é uma palavra bem regular. Por quê? Presta atenção comigo. Fada. Fada só pode ser pronunciado dessa forma. A, d, a. Mas, então, ela é uma palavra regular. A relação entre a letra e o som está muito transparente. Coloca agora para mim, Wilson, a palavra táxi. A palavra táxi, gente, é uma palavra irregular, porque táxi eu posso ler t, a, x, i, posso ler t, a, z, i, posso ler t, a, s, i, posso ler t, a, x, i. Precisa que eu já tenha lido essa palavra em algum momento e que eu armazene essa palavra na minha memória de longo prazo. Faz sentido? Não dá para ler táxi sem ser pela rota lexical que a gente viu também na primeira aula, tá certo? E tem também as palavras regra, como a palavra casa. Então, no caso da palavra casa, você tem, pessoal que está chegando aqui no Instagram, gente, vai entrando aqui no YouTube, que eu estou com a ajuda do Wilson aqui, ele vai estar colocando agora a palavra casa aqui na tela. Mas ele está me auxiliando aqui na hora da aula, colocando os slides e tudo mais, tá bom? Então, no caso da palavra casa, o C, ele pode ter som de S ou som de K. O S pode ter som de Z ou pode ter som de S. Então, a gente chama de uma palavra regra, tá? Ela é uma palavra regular com base numa regra, tá certo? Então, observa quantas características podem estar interferindo no momento do cérebro tratar a informação escrita. E aí, você só com a sondagem de leitura, da leitura da Emília Freire, você não consegue saber como a criança está, de fato, pensando, tá certo? A gente viu também na aula passada o modelo de dupla rota de Ellis e Young. E o que esse modelo preconiza? Que você tem duas rotas para identificar as palavras, e tem muito a ver com esse conceito da regularidade que a gente colocou agora há pouco, tá? Então, as palavras regulares eu consigo ler pela rota fonológica. O que é a rota fonológica, pessoal? A rota fonológica, ela é a rota pela qual... Vamos pensar primeiro na palavra rota, tá? Rota significa o quê? Caminho, tá bom? Rota fonológica. Então, é o caminho fonológico, o caminho dos circuitos neurais fonológicos que se ligam, que se conectam, tá? Essa rede de neurônios aí, para tratar a informação escrita. Então, você vai aparecer a palavra fada, eu consigo lê-la corretamente pela rota fonológica, mesmo que eu nunca tivesse lido. Então, ela pode ser uma palavra não muito frequente, tá? Mas se ela for regular, grava isso. Se ela for uma palavra regular, eu consigo reconhecer essa palavra de forma correta pela rota fonológica. Se você tiver dúvida dessas rotas, assiste a aula 1, porque isso aqui é revisão, tá certo? Então, a gente está falando aqui dos neurônios mesmo, de uma região, de circuitos neurais específicos, tá certo? Já a rota lexical são essas palavras que eu já conheço, tá? Então, eu posso ler as palavras regulares pela rota lexical, tá? E eu posso ler também, e só pela rota lexical, eu posso ler as palavras irregulares, como a palavra táxi, tá certo?
Faz sentido isso, pessoal? Quem está chegando aqui no Instagram, corre para o YouTube para você ainda tendo acesso aos slides, tá certo? Então, a gente conversou bastante sobre isso. Na aula passada, eu comentei, inclusive, sobre a questão das evidências com os pacientes com lesão, tá certo? E corre aqui, ó, voltando aqui, ó, para o YouTube. Falei dos pacientes com lesão, que são evidências muito contundentes a respeito do modelo de dupla rota. Então, se ficou um pouquinho confuso agora, vale a pena você dar uma olhada na aula que ficou gravada, tá certo? E aí, gente, hoje, e aí eu quero te perguntar o seguinte, tá bom, você falou da importância dessas características psicolinguísticas das palavras, e agora você falou de um modelo de como o cérebro aprende a ler, que tem a rota fonológica e a rota lexical. Tem algum teste que me ajuda a ver se a criança está lendo pela rota fonológica ou pela rota lexical? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem. Tem alguns testes, tá bom? Inclusive, no meu doutorado, eu desenvolvi alguns instrumentos para avaliar isso. Tá? Então, qual é o paradigma da neurociência? Que a gente consegue inferir quais regiões do cérebro estão sendo acionadas, utilizadas no momento do desempenho em alguma tarefa neuropsicológica, em algum teste. Quando eu falo neuropsicológica, gente, não significa que só os neuropsicólogos podem aplicar, tá bom? Significa que é uma tarefa desenvolvida com base na neuropsicologia cognitiva da leitura, na neurociência da leitura. A gente conversou também sobre isso, que a neurociência é uma área, de fato, interdisciplinar. Inclusive, a gente precisa de mais pedagogos fazendo neurociência, tá bom? Porque a neurociência não é uma área específica da psicologia, como muita gente imagina, tá bom? Existe, então, um instrumento que leve em consideração essas características psicolinguísticas da palavra? Existe, tá bom? No meu doutorado eu desenvolvi um para a gente trabalhar com as crianças do 4º ao 9º ano. Ano que vem, provavelmente, vocês já vão estar podendo usar. Mas tem materiais que já estão aí no mercado há cerca de 10 anos, tá bom? Um deles é o TCLPP, tá? Que é o teste de compreensão de leitura de palavras e pseudopalavras. Então, olha aí, ó, o Wilson colocando aqui na tela. Esse teste, gente, ele é excelente, porque ele foi desenvolvido com base, por exemplo, no modelo de dupla rota. Então, você consegue inferir quando a criança está fazendo uma leitura pela rota fonológica ou pela rota lexical. Um outro teste muito importante, que esse teste do TCLPP, você pode aplicar, inclusive, coletivamente, tá? Você não precisa aplicar só no consultório, você pode usar no consultório psicopedagógico, mas você pode também aplicar ele coletivamente. Outro teste muito utilizado, muito referenciado na literatura científica que investiga o desenvolvimento da leitura, da escrita e da matemática aqui no Brasil é o TDE-2. Então, o TDE-2 é o Teste de Desempenho Escolar 2. Ele tem um subteste de leitura, ele tem um subteste de escrita e ele tem o subteste também de aritmética, tá? Tanto o TCLPP quanto o TDE-2 foram desenvolvidos com base nesses modelos que eu estou falando para vocês. Então, você consegue fazer essas inferências. A criança erra mais nas palavras regulares ou irregulares? Se ela erra mais nas palavras irregulares, significa que ela tem mais dificuldade na rota lexical. Então, eu tenho que dar um tipo de trabalho específico para essa criança. Por exemplo, atividades que vão fortalecer a ortografia. Se a criança erra mais em palavras regulares, provavelmente ela vai errar também nas irregulares. Faz sentido? Porque se ela não lê nem as regulares, como que ela vai ler as irregulares? Porque a regular é mais fácil. O desenvolvimento da rota fonológica é base para o desenvolvimento da rota lexical.
é o que as pesquisas indicam, tá? Se ela erra mais nas palavras regulares, significa que eu preciso, ao invés de fazer um treino ortográfico, essa criança ainda precisa de um treino de consciência fonológica, muito provavelmente. Ela precisa de um treino com métodos fônicos, tá? Que mostram a relação letra-som dos fonemas, estratégias multissensoriais. Faz sentido? Então, eu vou dar uma intervenção totalmente diferente. Então, o TCLPP consegue me ajudar nisso, o TDE2 também. Então, quando você vai fazer uma avaliação psicopedagógica de qualidade, você vai usar uma bateria de instrumentos, porque um teste complementa outro. Tô vendo que o pessoal tá chegando aqui no Instagram. Gente, corre lá pro YouTube que tá com os slides, tá muito bonito, tá bom? Então, presta atenção nisso, tá certo? Eu estava conversando com a Michelle, eu vi que a Michelle deu oi aqui, a Malu, o pessoal tá aqui, já chegando aqui no YouTube. Mi, ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? A Mi foi a aluna do Premium. Ela já foi a primeira inscrição no Premium, do curso de avaliação cognitiva. E a gente já estava conversando sobre isso, sobre quais instrumentos comprar, porque você precisa de uma bateria mesmo de instrumentos, né? Na minha bateria não falta o TDE2, não falta o TCLPP, tá? E quem tiver no curso de avaliação vai entender por quê, porque eu vou explicar especificamente qual que é a vantagem de cada um desses instrumentos, porque nenhum instrumento ele é completo, tá bom? Pode ter um instrumento desenvolvido numa base teórica muito ruim, aí você não usa. Mas tem instrumentos com boas características psicométricas, que a gente também conversa sobre isso no curso de avaliação, tá? Você pode acessar, já pode fazer a sua inscrição hoje mesmo no curso de avaliação cognitiva da leitura, que você vai aprender a usar todos esses instrumentos que eu estou falando aqui, tá? Vai ver as vantagens e desvantagens de cada um e como fazer para montar essa bateria de avaliação que você vai poder usar tanto na sala de aula, quanto você vai poder usar no consultório, tá? A Michelle está falando aqui, estou super animada para aprender. A Michelle é muito dedicada mesmo. Ontem a gente trocou uma super ideia, né, Mi? Fez jus aí ao Premium, porque no Premium você tem essa possibilidade da gente ter o acesso no WhatsApp também, para indo tirando as dúvidas. O curso nem começou e a gente está tirando várias dúvidas já, né, Mi? Estes testes são aplicados somente em crianças? A Marina perguntou. Então, a gente tem um problema, Marina, no Brasil, que tem poucos testes para os adultos. Então, quando você tem teste normatizado para o adulto, e aí eu vou explicar depois melhor o que é a normatização no curso de avaliação também, você aplica, claro, o teste que é voltado para aquela faixa etária. Se você não tem, infelizmente, muitas vezes você vai ter que usar os testes que são para crianças e você vai fazer uma análise qualitativa. E o que significa uma análise qualitativa, Mari? Significa que você domina essa teoria que eu estou te falando. Então, você consegue analisar o desempenho das crianças. Faz sentido? Mesmo sem poder usar a normatização que o teste oferece. Isso é uma das discussões que a gente vai ter no curso de avaliação, tá? E vai ver a importância de pegar um instrumento normatizado para não só para a faixa etária da sua criança, mas quando você puder ver uma normatização que faça diferença entre escola pública e privada, por exemplo, isso é muito isso é muito bom, vai orientar muito a sua intervenção, seja você professor ou seja você um clínico, tá bom? A Beatriz Domingos está falando aqui, boa noite, cheguei. Parabéns, Beatriz, você que está me acompanhando pelo Instagram, corre aqui para o YouTube, tá certo? Se você não se inscreveu, se inscreva para receber as notificações, compartilhe o canal com as pessoas, tá bom? Dá o like, todas essas coisas que a gente sabe que são muito importantes aqui no YouTube, que a gente está começando também, tá bom? Vamos juntos transformar a educação no nosso país, pessoal. Vamos lá para o próximo slide. Então, o que eu falei? A maioria dos instrumentos que a gente tem são para crianças, mas eu procurei no curso de avaliação pegar instrumentos que vão desde as crianças do ensino infantil até o final do Fundo 2,
quando possível, para o ensino médio, tá bom? A gente tenta buscar esse tipo de instrumento, mas a maioria vai completar bem o Fundi 2, porque não tem no país muitos instrumentos, são poucos, tá certo? E quando você não tem instrumento para a sua faixa etária, você precisa do quê? Dominar a teoria com que esses instrumentos foram desenvolvidos. Então, além do modelo de dupla rota, outra. E aí, aqui vai ficar mais claro, quando você entender esse modelo, vai ficar mais claro por que a hipótese silábica sozinha não te orienta a dar uma intervenção de fato eficaz naquilo que o seu aluno precisa. Porque uma intervenção eficaz é aquela intervenção que vai na ferida. A intervenção eficaz é aquela que entrega para o aluno, que estimula justamente a habilidade que ele tem dificuldade. Então, intervenções que o modelo, por exemplo, de leitura global preconiza, você está sempre intervindo no todo, você não identifica a habilidade específica que está com dificuldade. E aí você fica dando sempre mais do mesmo. Faz sentido? Então, isso é muito preocupante. Então, olha essa teoria aqui, que bacana. É o modelo de fases do desenvolvimento de leitura de Utah Frith. É desde 1985, gente. E é super referenciado na literatura científica. Esses instrumentos levam em consideração o modelo de dupla rota, que você precisa saber na ponta da língua como professor, principalmente como psicopedagogo. E o modelo de fases do desenvolvimento da leitura escrita vai te ajudar bastante a interpretar os dados de testes como o TCL-PP, que você vai aprender no curso de avaliação, tá bom? Curso de avaliação cognitiva da leitura. Então, olha lá, ó. Para Frith, tem 3 fases no desenvolvimento da leitura: a fase logográfica, a alfabética e a ortográfica. A fase logográfica, gente, ela diz respeito àquele momento pré-silábico, quando a criança é esse momento aqui, ó. Minha sobrinha, ela estava escrevendo, a mãe estava ditando as letras e ela já sabe as letras, não sabe os sons das letras. Aí eu vou até dar um zoom aqui, porque foi muito bonitinho. Aí ela pegou e estava escreveu mamãe, daí ela foi escrever papai, né? Tudo a mãe falando letra por letra. Não, é aquela letrinha, mostrando como fazia a letrinha, porque ela tem 4 aninhos só. E ela queria escrever para o papai, porque foi aniversário. Ela quis fazer a mamãe, quis fazer o papai, desenhou e depois queria escrever, né? Aí ela escreveu papai, mas na verdade ela estava desenhando. Por quê? Porque quando foi escrever papai, ela escreveu bem grande. Daí a minha cunhada falou assim: Ah, filha, mas não precisa escrever tão grande, que não vai caber na folha dela. Ela falou assim: Não, mas é que o papai tem uma barrigona grande. Então eu estou fazendo ele grandão. Então é nessa fase aqui que a criança está, no pré-silábico, tá? Mas o pré-silábico, para Frith, ela vai. O que acontece nessa fase do pré-silábico? A criança consegue ler algumas palavras, porque ela está pegando pistas que não são linguísticas, ela está pegando pistas visuais. Por isso que ela faz essa analogia: o papai tem um barrigão, então eu vou escrever o papai grandão. A formiga é pequenininha, eu vou escrever pequenininha. O elefante é grande, eu vou escrever o elefante grandão. E a criança, de fato, reconhece a palavra Coca-Cola, reconhece o nome de um desenho que ela gosta bastante, Vingadores, reconhece o McDonald's. Mas ela está dando um tratamento visual para essa palavra. Se aqui nessa figura do McDonald's tivesse escrito, sei lá, Maria Linda, a criança ia olhar, poderia até nomear todas as letras e ia falar McDonald's, mesmo que tivesse escrito qualquer outra palavra embaixo. Porque ela está dando um tratamento visual para a palavra. No Instagram tinha um meme mostrando o menino que lê SEDA. O que está escrito? Shampoo. Porque estava escrito seda num frasco de shampoo, tá certo? E eu coloquei aqui, ó, Avengers e Vingadores, porque eu era de uma igreja multiétnica.
Tinha boliviano, brasileiro, coreano, né? E os coreanos são hiper americanizados. Não é, Wilson? Haja vista, o Wilson trabalha lá, Brasil, México, Estados Unidos, o cara é super internacional. As crianças coreanas, muito pequenininhas, eu dava aula às crianças pequenas. As crianças muito pequenininhas, elas falavam, às vezes, português, coreano e estavam aprendendo inglês também. Algumas, de fato, falavam os três idiomas melhor do que eu. Era uma coisa, assim, impressionante, tá bom? E aí, um dia, eu sempre conto esse exemplo. O menininho pegou e queria me mostrar que sabia, falou, tio, eu sei ler o que está aqui na garrafinha, né? E estava escrito Avengers. Como as crianças lá, coreanas, tudo lê inglês e tudo mais, eu falei em inglês, porque ele estava demorando para falar, eu estava com pressa. Era o Benjamin, Wilson, não sei se você lembra do Benjamin, filho da Rebeca, não lembra? Aí eu peguei e falei assim, então vai lá, lê para mim. Daí estava escrito Avengers. Daí ele pegou, falou, eu falei, ah, então tá escrito Avengers? Dele, não, tio, não tá escrito Avengers, tá escrito Vingadores. Ele tinha 4 aninhos também. Então repara que Vingadores e Avengers tem a logo é igual. Tava com o desenho dos heróis atrás. Então, quando a criança está lendo pela estratégia logográfica, ela está pegando outras pistas que não são as pistas linguísticas, tá certo? São pistas visuais. Ela está tratando a palavra como se fosse um desenho. E, inclusive, as pesquisas mostram que quando a pessoa está fazendo esse tipo de leitura, usando esse tipo de estratégia, não é nem acionado o hemisfério esquerdo, que é tradicionalmente relacionado ao tratamento das informações linguísticas. Normalmente é acionado o hemisfério direito, que trata de fato as imagens. Então, a estratégia logográfica nem é considerada por muitos autores uma estratégia de leitura. Ela se trata de uma pseudo-leitura. E, gente, na escola pública, principalmente, a criança fica muito tempo só na estratégia logográfica. Fica o primeiro ano inteiro chutando qual que é a palavra, tentando adivinhar qual é a palavra. Então, se for uma palavra muito frequente, muitas vezes ela vai acertar, né? Mas se for uma palavra menos frequente, ela vai ter mais dificuldade. Gente, lembrando, você que está chegando aqui no Instagram, corre para o YouTube também, que a gente está mostrando os slides, deu para ver aqui a logo do Avengers, do Vingadores e tudo mais, vai ficando mais fácil de vocês compreenderem, tá bom? Então, deu para entender, pessoal, essa questão da estratégia logográfica? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para colocar? Pode ir falando aqui pelo YouTube que eu vou respondendo, tá certo? Se eu não se eu não responder, é porque eu me distraí aqui com as perguntas aqui do ladinho, mas aí o Wilson coloca para mim e eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá. A Michelle está falando que faz muito sentido. Legal, Mi. Obrigado aí por estar participando. Então vamos lá agora para a estratégia alfabética, gente. Eu queria terminar aqui essa questão dos modelos, tá? Então, na estratégia alfabética, o que acontece? É quando a criança começou a ler pela rota fonológica que a gente viu em mais detalhes na aula anterior. Então, ela consegue ler decodificando. E ela vai acertar quando as palavras forem regulares. Fada, por exemplo. Ela pode acertar, inclusive, palavras complexas, desde que elas sejam regulares. Por exemplo, a palavra, sei lá, trabalho. Trabalho vai ser sempre trabalho, tá certo? Se alguém mostrou a relação entre a letra e o som para ela, ela vai conseguir numa boa, tá certo? E aí, olha só, na estratégia alfabética, então, olha o que aconteceu aqui quando você vê a sondagem. Ela escreveu pato e ela escreveu altura aqui, ó, com U. Mas altura já é uma palavra mais irregular, porque, embora tenha som de U, a gente escreve com L. Precisa alguém ter falado que tem palavra que é com U, tem palavra que é com L, tá certo? Então, se a criança for pela rota fonológica, ela vai escrever a altura com U. E uma criança que escreve a altura com U,
no modelo de hipótese silábica, você vai colocar lá que ela está alfabética, só que ela está com vários erros ortográficos, tá certo? Isso por quê? Porque ela ainda não automatizou, provavelmente, a rota lexical. Então, quando que ela automatiza a rota lexical? Quando ela consegue utilizar a estratégia ortográfica, tá certo? Então, pela rota fonológica, ela pode conseguir ler as palavras regulares, mas certamente não conseguirá as irregulares, tá certo? É só pela rota ortográfica que ela consegue acessar esses circuitos que ela foi criando. Gente, aprender a criar conexões neurais. Tá? Então, à medida que ela vai lendo mais e mais palavras, ela vai criando um banco de dados de palavras. Ela vai fazendo conexões para as formas ortográficas das palavras. E aí ela consegue ler, inclusive, palavras irregulares, como a palavra táxi. Faz sentido? Então, você percebe que a sondagem, que você pega lá 5 palavras, alguma coisa assim, é, é muito difícil o professor conseguir ter uma hipótese tão acurada, quando tem tantas coisas envolvidas. O professor precisa o quê? De testes que permitam que ele consiga inferir sobre os processos cognitivos da criança. Será que essa criança tem a rota fonológica já mais consolidada? Ela está numa fase de consolidação da rota lexical? Qual tipo de atividade eu dou para uma criança quando ela está nesse momento ou naquele outro momento? Percebe? Então, a Esmeralda está colocando aqui, ó, a realidade da escola pública é preocupante, principalmente a alfabetização. Exato, Esmeralda, é muito preocupante mesmo. Por que que é preocupante, gente? É preocupante porque a alfabetização, ela vai impactar, pessoal, como que a criança vai interagir com todas as demais disciplinas. Isso vai impactar a autoestima da criança. Isso vai impactar o comportamento da criança. Então, a alfabetização é o principal ponto, é a porta de entrada para essa criança, de fato, conseguir se apropriar de todos os conhecimentos que a escola oferece, tá certo? Por isso a minha paixão de falar por alfabetização. Só que, na minha experiência, fez muita diferença quando eu descobri os instrumentos de avaliação, fui capaz de aplicar esses instrumentos na minha sala de aula, e baseado no que eu vi das crianças, eu fui capaz, então, de pensar num plano de aula que contemplasse as especificidades de cada criança. Então, eu tinha umas 5 crianças que estavam no 5º ano muito boas, e elas liam pela rota lexical. Eu tinha uma grande maioria que lia pela rota fonológica, e eu tinha algumas crianças que liam no nível pré-silábico, que aí seria pela estratégia logográfica, não é nem uma leitura. Eu tinha ainda umas 5, 6 crianças assim. Fora esses testes que eu falei para vocês, né, de reconhecimento, que são mais próprios de reconhecimento de palavras, eu apliquei também testes de consciência fonológica. Então, se boa parte deles tinham dificuldade com a rota fonológica, significa que eu precisava investigar como estavam as habilidades de consciência fonológica. Eu não sei se o Wilson vai conseguir colocar, mas eu apliquei um teste muito importante que chama PCFO. Né? Então, o que significa PCFO? Significa Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral, tá certo? E aí então, olha só, eu já dividi com os testes padronizados, as crianças que liam muito bem pela rota lexical, as crianças que liam não estavam lendo adequadamente, porque no 5º ano não é esperado que eles estivessem com dificuldade na rota fonológica, e as crianças que nem liam pela rota fonológica. Eu tinha isso no 5º ano, quem é professor de escola pública sabe disso. Para esse meio aqui, que era a maioria das crianças, além de ter aplicado esses testes como o TDE e o TCLPP,
Tem o teste eu tive que investigar a consciência fonológica dessas crianças. Em que ponto que elas estão com dificuldade? Estão todas iguais? Não, não estão. Então eu apliquei o PCFO, que é a prova de consciência fonológica por produção oral. PCFO. Esse também é um teste, gente, importantíssimo para você como psicopedagogo, como professor, saber aplicar. Tá certo? A gente vai falar mais dele também no nosso curso de avaliação, viu, Michele? Você que está aí super atenta, a gente vai falar do PCFO, tá? Não tem o Pzinho, tá, Will? É só PCFO. Prova de consciência fonológica por produção oral. Por que PCFO? Porque também tem o PCFF, que é a prova de consciência fonológica por figuras. E aí a gente vai falar desse instrumento também no curso de avaliação cognitiva da leitura. Além de falar do TCLPP, além de falar do TDE. E não só falar, mas como interpretar esses instrumentos. Tá certo? Para ele de fato direcionar a sua prática para que você possa transformar a vida dos seus alunos. Tá certo? A Michelle aí participativa de novo. Oba! Gente, agora deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui baixou já o material de metacognição para trabalhar na fluência de leitura? Quem já fez os cursos aí com a Camila Leon, com o pessoal do grupo do Mackenzie que investiga as questões de funções executivas, sabe a importância de você ter um material de apoio. A Marina, a gente está na mentoria individual, né, Marina? A gente estava conversando sobre as funções executivas. E aí a gente tem a questão de você ter um mediador externo. Então, quando você tem um objeto, é como se fosse um mediador externo. Aquilo ajuda você a se regular, ajuda você a prestar atenção no seu pensamento. Então, aquela estrela, aquela atividade de leia como uma estrela, né, ela é muito bacana, porque ela ajuda a criança a monitorar como que ela está lendo, tá bom? Então a gente vai lançar, vou lançar logo agora, hein, Will? Que eu esqueci de lançar também o novo Reels falando disso, né? Era para ter lançado hoje, meio-dia. Mas eu já comuniquei com vocês que são alunos da Masterclass para vocês baixarem, tá bom? Então eu vou lançar um Reels falando disso. Se você não baixou ainda, você compartilha esse Reels falando de como leia como estrela, compartilha esse Reels no seu Stories, me marca, aí eu te mando o link pelo direct. Pode ser? Combinado? Gente, outros recados, viu? Não me deixa esquecer de nada aqui, tá? A gente tem as inscrições, então, para o curso de avaliação cognitiva da leitura. O curso vai começar em outubro, mas as inscrições já estão abertas. E utilizando o cupom Evidências 40, você vai ter 40% de desconto até o dia 31 desse mês. Você pode dividir esse curso, gente, além do desconto, você pode dividir em 12 vezes. Então, a ideia é que ele fique acessível, compartilha com o pessoal que você vê que tem dificuldade na alfabetização, tá certo? Porque aí a gente vai, aos pouquinhos, cada um fazendo a sua parte, a gente vai transformar a educação, a educação no nosso país. A Malu está falando, se puder, explica de novo, eu não entendi muito bem. O que você não entendeu, Malu, sobre a atividade? A gente colocou uma atividade no site, tá bom? E aí, se você compartilhar o Reels, que a gente vai estar liberando logo agora aqui, depois da live, você compartilha o Reels no seu Stories e marca o Reels que eu vou estar falando da atividade da estrela. Leia como uma estrela. É uma atividade metacognitiva para você usar no momento da leitura com seus alunos, tá certo? Aí você compartilhou nos seus stories, marcou o Mundo do Gabs e Educação com Evidências, a gente vai estar te enviando o link para você poder baixar gratuitamente essa atividade, que ficou muito, muito linda, gente. Não é por nada, mas ficou muito linda, tá certo? Eu já até fiz um outro Reels falando sobre ele. Quem viu pode compartilhar também, marcar a gente, que ficou muito bonitinho. Eu plastifiquei uma estrelinha e deixei outra para os meus
pacientes irem pintando, tá certo? Então, ó, eu tô vendo várias pessoas falando que, já baixei, a Malu já baixou também. Então, se você já baixou, pode me marcar também nos stories que eu vou ficar feliz, principalmente se eu ver você usando, tá bom? Faz propaganda aí pra gente, tá certo, gente? Acho que é isso, tá certo? Quem está chegando novo aqui e perdeu a Masterclass da alfabetização, vai entrando lá na lista de espera, que a gente vai liberar novamente esse curso de forma gratuita, tá certo? Para que você consiga, depois, tá apto, né, conseguir entender bem o curso de avaliação cognitiva da leitura, tá certo? Se você, mesmo com os 40% de desconto, mesmo dividido em 12 vezes, você não conseguir participar do curso de avaliação, vai participando aqui das lives, que a gente vai estar trazendo informação de bastante qualidade para você aplicar no seu dia a dia na sala de aula. Eu não sei se você reparou, mas eu estou fazendo aqui mesmo gratuitamente, você tem um gostinho de como vai ser a experiência na plataforma, e estou dando recursos multissensoriais, né, visuais, no caso aqui a questão dos slides, para que você de fato aprenda, para que isso aqui não seja mais uma live, mas que possa ser de fato uma aula. Então isso muitas vezes afasta algumas pessoas, porque é mais fácil fazer live com coisa pronta, então aqui às vezes está muito científico, estudando muito, né? Mas é um caminho que a gente na educação com evidências está tomando, porque a gente quer encontrar os professores que querem de fato fazer a diferença. Os professores que sabem que não tem um caminho largo para a vida, para as coisas. O caminho é estreito, o caminho é difícil, o caminho da excelência é para poucos. E os desafios da sala de aula são, de fato, muito grandes, tá? Os desafios da sala de aula são enormes. E não é como uma live simples que você vai resolver tudo. Então, requer estudo, requer que o professor seja um professor pesquisador. Por isso, a ideia de começar a fazer aqui pelo YouTube, para poder, indo mostrando os slides e para poder estimular, como muitas pessoas às vezes fazem, eu fico todo orgulhoso, o pessoal tira a foto e fala, estudando aqui com o canal do Gabs, né? Com caderno, anotando. Então, isso é muito legal, tá? Então a Renata está colocando aqui, parabéns, Gabi, você é demais, já baixei. Legal, Rei, que você baixou a atividade. Agora falta marcar a gente no Stories para fazer propaganda, tá bom? A Esmeralda agradecendo também. Vamos ver a Michele. Você é um grande diferencial e uma grande referência para mim. Mi, você tem. Cada vez que eu estou com um aluno assim, a gente vai caminhando mais de perto nos grupos. Isso também motiva muito o professor. Vocês são professoras, vocês sabem disso, né? Que a gente aprende com vocês também e que vocês acabam inspirando a gente demais também. Marina falando, os cursos são maravilhosos. Que bom, Marina, você também é maravilhosa. Estava na mentoria individual e já emendou com a live, sensacional. Estou amando esse novo formato aqui no YouTube. Então, Paula, está sendo um desafio para a gente, viu? Porque tá tendo que sincronizar aqui o Instagram com vocês aqui no YouTube, mas acho que aos poucos a gente vai pegando o ritmo, né? Eu queria ver, ó, eu tô aqui lendo aqui, ó, pode deixar, a Renata tá se comprometendo aqui a fazer os stories. Então me ajuda, gente, nisso aí, vamos fazer uma corrente, tá bom? Dá like, se inscreve no canal, compartilha o canal, marca nos stories os nossos conteúdos, para a gente de fato transformar a educação no nosso país, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida ou eu já posso ir encerrando, pessoal? Se ficou com uma dúvida, a hora de tirar a dúvida é agora. Fale agora ou cale-se para sempre, porque está ficando tarde, né? O professor depois amanhã acorda cedo. Eu também, eu acordo, sabe que hora, gente, que eu acordo? Amanhã eu vou acordar às 5h30 para ir para o funcional, que foi a mãe de um paciente muito querido meu, que me indicou o funcional. Aí depois eu vou para o consultório, atendo e vou ver esse Wilson abençoado. Vou ficar o dia inteiro lá junto com ele, vou parar para fazer uma ou outra reunião online. E sei lá, vou ver que o rapaz aqui, se deixar, ele vai pegar o chicote. Vamos gravar, vamos gravar. A gente vai começar a gravar o curso de avaliação cognitiva da leitura, que eu espero que vocês participem, gente.
tá bom? Então, ó, não tendo mais nenhuma pergunta, você pode também me mandar pergunta por direct, o pessoal às vezes me manda, tá? Quem é aluno do Premium tem até o WhatsApp que pode tirar pergunta pelo WhatsApp, né? Mas pode perguntar também depois pelo direct ou deixa aqui nos comentários as perguntas que a gente vai tentar responder também aqui pelo YouTube, tá bom? Então eu vou me despedindo de você que está aqui no Instagram. Não fique mais aqui no Instagram, vá para o YouTube, assista a aula completa, tá bom? E vou me despedindo aqui também de você que está aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado, obrigado pelo feedback, obrigado pelo carinho e vamos juntos transformar a educação no nosso país, pessoal. Um beijo, desculpa aí qualquer coisa, desculpa as atrapalhadas que a gente está tendo aqui para aprender a mexer com tanta ferramenta. Quem estava no Instagram viu que tem um monte de botão para apertar, eu estou um pouco perdido e tem que sincronizar com a fala ao mesmo tempo, mas a gente chega lá. Brigadão, viu? Beijo para vocês, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.